Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, diante da sua presença, Senhor, adoramos e louvamos a Ti, Senhor, nesta noite. Agora, neste momento, Senhor amado, vamos escutar a sua palavra por meio do teu servo, Senhor evangelista Pedro, a qual estudou, Senhor, meditou, Senhor amado, na sua maravilhosa palavra, Senhor. Usa a vida do teu servo nesta noite, Senhor, enquanto estiver ministrando a sua palavra, vidas, ó Senhor Jesus Cristo, venham recebê-la, Senhor amado, em seus corações, para que nesta noite, Senhor, aquilo que estava, Senhor amado, meu Deus, molestando, Senhor, a vida de alguém, possa receber esta palavra, Senhor, e se alegrar, Senhor amado, no nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Por bondade, querido, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo de número 24 e o versículo de número 36. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de iniciarmos mais, irmãos, um assunto onde será tema para as próximas terças-feiras, que é sobre evangelismo, discipulado, missão, integração de novos membros. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores que têm nos concedido e confiado essa oportunidade. Também agradeço a Deus por rever meu tio Moisés, que está nos visitando, que Deus abençoe grandemente. Os irmãos encontraram? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Vamos dizer juntos? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Os irmãos se assentem em nome de Jesus. Nós temos um tema sugestivo aqui, sugerido pelo nosso pastor, que é: não pare de evangelizar, o fim está próximo. Vamos dizer juntos? Não pare de evangelizar, o fim está próximo. Amém, querido? Que o Espírito Santo venha incutir em nosso coração esse sentimento de evangelizar. Os irmãos sabem que evangelizar é propagar, anunciar, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tem várias formas que nós pregamos, irmãos. Uma é falada, de forma falada nós pregamos de forma cantada e pregamos ao pecador ainda mais com o nosso testemunho. O pecador, ele não lê a Bíblia, ele lê a nossa vida. Nós somos lâmpada para esse mundo, nós somos luz do mundo e nós somos o sal da terra. Amém? Então, de todas as formas, onde um crente está, ele precisa ser luz. E quando é luz, aonde ele estiver, o nome do Senhor Jesus é glorificado. E às vezes o crente, ele evangeliza até mesmo sem falar, porque as pessoas olhando para você vão dizer assim, ó, esse aí fala diferente, o trato dele é diferente, as conversas dele é diferente, o costume dele é diferente. Não porque somos melhores, não, mas porque temos Jesus. Fomos transformados pela palavra. E o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dele. Nós não somos mais filhos das trevas, nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo que está em você vai testificar: esse é meu filho, esse é crente. Amém? O crente não precisa andar e dizer assim, ó, eu sou crente, eu sou crente. As suas atitudes falam que ele é crente. O seu falar demonstra, irmãos, e testifica que ele é crente. O seu testemunho mostra que ele é crente. E é isso que Jesus precisa, porque Jesus nos chamou e ele disse: vós sereis as minhas testemunhas.
Mas o versículo que nos foi sugerido, que está em Mateus 24, 36, vai dizer: porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Esse capítulo 24, irmãos, é um capítulo de cunho escatológico. E eu fiquei ardendo o meu coração para falar alguma coisa sobre esse capítulo. Mas eu quero ser, irmãos, obediente ao tema, então eu quero falar sobre a urgência que nós temos de evangelizar. E para isso, irmãos, nós separamos ou dividimos esta mensagem de hoje em 3 tópicos. O primeiro tópico é: para que propósito o Senhor nos chamou? Nós precisamos, antes de mais nada, irmãos, antes de evangelizar, antes de saber qual é a nossa função aqui na terra, nós devemos saber para que fim o Senhor nos chamou. Você sabe para que fim Ele te chamou? Às vezes nós pensamos que Jesus nos chamou simplesmente para nos livrar do inferno. Nós vivemos uma vida cristã fugindo do inferno. É para isso que nós vivemos muitas vezes. Nós temos medo de pecar porque temos medo do inferno. Nós temos medo de, às vezes, de viver a vida porque temos medo do inferno. Mas Jesus não nos chamou simplesmente para nos livrar da condenação eterna. Tem um propósito maior que Ele te chamou. Aleluia! O apóstolo Pedro vai escrever uma das suas cartas, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz, para que anuncieis. Para que anuncieis. Para que anuncieis. Então aí nós já vimos o propósito pela qual o Senhor nos chamou. Ele não chamou simplesmente para nos livrar do inferno. Ele diz: vós sereis as minhas testemunhas. Vocês serão os meus discípulos. Irmãos, Deus nos chamou para que nós possamos dar continuidade àquilo a qual Ele veio fazer e o fez com grande, irmãos, com grande compromisso, grande responsabilidade, e também, irmãos, o Senhor cumpriu a sua missão. Agora nos resta a nós a cumprir a nossa missão. Pois esse é a tarefa da igreja, a tarefa primordial da igreja: evangelizar. Diga comigo: evangelizar. Mateus 16:15, Jesus disse: ide por todo o mundo. Irmãos, evangelizar, discipular. Mateus 28, Jesus disse: ide e fazei discípulos. Diga comigo: evangelizar, discipular e fazer missão. Então essa tarefa primordial da igreja até o arrebatamento, irmãos. Porque depois que Jesus arrebatar a sua igreja, aí vai findar o nosso trabalho aqui na terra. Aí nós vamos só recebermos a coroa imarcessível de glória. Amém? Mas esse capítulo 24, 36, nos aponta para uma realidade muito importante. Então, para que propósito o Senhor nos chamou? Para que anunciamos, para que pregamos. E eu escrevi aqui, irmãos, que nós estamos debaixo de uma promessa. Que promessa é essa? Promessa que Jesus voltará outra vez. Capítulo 14, versículo 1 de João, todos conhecem, em que Jesus consola os seus discípulos: não se turbe. Quantos conhecem? Não se turbe o vosso coração. Mas aí ele nos faz uma promessa no verso 2, ele diz assim: olha, eu vou preparar-vos e se eu vou preparar-vos um lugar, eu voltarei outra, e vos levarei para mim. Então nós estamos caminhando debaixo de uma promessa. Que promessa é essa? A promessa que Jesus vai voltar. Promessa que Jesus vai nos levar para o céu de glória.
promessa que nós vamos entrar nas mansões celestiais e nós vamos andar em ruas de ouro, muros de jaspe e cristal. Promessa, irmãos, que nós vamos entrar no céu de glória, aonde Paulo vai dizer que o que o olho não viu, o que o ouvido não viu, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para a sua igreja. A igreja vai morar no céu. Diga comigo, a igreja vai morar no céu. Nós vamos morar no céu. Paulo viveu essa expectativa quando falava aos crentes de Tessalonicenses, capítulo 4, 18 ao 20, ele vai dizer: olha, e o Senhor virá com o som de alarido, e com voz de trombeta e arcanjo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que é mortal se revestirá da imortalidade, e o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e nós veremos o Senhor nos ares. O céu é para os crentes, as mansões celestiais é para a igreja. Nós não sofreremos o dano da segunda morte, nós não enfrentaremos, irmãos, o inferno, nós estaremos no céu de glória. Quantos vão para o céu? Mas quem ainda não conhece o Evangelho, você já pensou nisso, irmãos? A promessa nos diz respeito a nós, mas não somente a nós, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes. A promessa diz respeito ao teu vizinho, a promessa diz respeito ao teu patrão, a promessa também diz respeito àquele vizinho que joga a erva lá no teu canteiro, você fica bravo com ele. A promessa diz respeito àquele vizinho que leva o cachorro para fazer sujeira na porta, na grama da sua casa, e você briga com ele. A promessa diz respeito também a ele. Deus está permitindo que você esteja provado, para que você abra a boca e não fale nada de maldição ao teu amigo, ao teu vizinho, mas diga: ei, amigo, Jesus também te ama. Nós queremos o céu, mas o céu não é só para nós. É por isso que nós precisamos ter urgência em entender o que é evangelizar, a necessidade de discipular, a necessidade de empregar e investir em missão. Nós precisamos entender o propósito. Deus não nos chamou simplesmente para nos tirar das trevas e nos livrar da morte eterna. Ele nos chamou para que nós pregamos o Evangelho, anunciamos o reino, anunciamos o ano aceitável de salvação. E nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos inquiete, queridos, nos incomode, nos faça sentir, irmãos, é o sentimento que existe nos céus. A gente vai estudando e o Espírito de Deus começa falando com a gente, irmãos. E eu chorei. Estava ontem tomando banho, pensando na palavra, e chorei, pedi misericórdia a Deus. Porque é tão lindo o céu. Isaías, no capítulo 6 de seu livro, ele viu os céus abertos. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as orlas das vestes do Senhor enchiam o templo. Ele viu os serafins que voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Com duas asas cobriu os pés, com duas asas cobriu os olhos, com duas asas batiam e voavam e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Mas o que comoveu, o que compungiu o coração do profeta, sabe qual foi? Foi o alarido, irmão Gilmar. Foi o clamor que saiu do trono de Deus. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse: eu estremeci e disse: ai, meu Senhor,
porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Então eu ouvi do Senhor que saiu do trono do Senhor um anjo com a tenaz na sua mão e queimou os meus lábios, e então eu pude dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O clamor que existia nos céus, irmãos: a quem enviarei? Quem está disposto a pregar? Quem está disposto a evangelizar? Quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a deixar, irmãos, muitas vezes, o seu dia a dia, o seu cotidiano de descanso, que é merecido, seus dias de folga, que é merecido, mas quem está disposto a atender o ídolo de Jesus, a atender o apelo de Jesus, atender o gemido do Espírito Santo de Deus que diz: ainda tem almas, eu quero almas. Jesus veio, irmãos, mas ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Eu vim para os que estavam perdidos na casa de meu Pai. E é essa a missão da igreja. Nós temos essa promessa, então nós devemos entender qual é o propósito da qual o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que nós sejamos os pregoeiros, os anunciadores. Abra sua Bíblia comigo, por bondade, em 2 Coríntios, capítulo de número 5. E o versículo de número 18 ao 20. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da... Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Opôs em nós a palavra da... Não há escusa, queridos. Não há desculpa. Para nós que somos reconciliados com Deus, para nós que somos portadores da promessa, para nós que viemos à igreja e queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, queremos falar em línguas, queremos profetizar, e aí Deus pergunta: para que você quer tanto poder, igreja? Para que você quer avivamento? Para nós ficar nas quatro paredes, cantando e louvando, pulando, saltando aqui dentro? Para que nós queremos poder? Para que nós queremos o avivamento? Se não é para despertarmos do sono e sairmos e falar: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Porque a palavra está em nós, a palavra está em mim, a palavra está em você. Não, eu não vou, não posso, eu não posso, eu não faço, tem que faça, não tem desculpa, querido. Eu estava pensando nesse capítulo de número 6 de Isaías também, o privilégio que Deus nos dá, irmãos, privilégio. Porque quando Isaías ouve o clamor que tinha lá no céu: a quem enviarei? A palavra é bem clara. Deus está dizendo: e quem há de ir por nós? Quando nós nos dispomos a fazer a obra de Deus, nós estamos indo em nome de Jesus. E Ele nos garantiu, irmãos, capítulo 16 de Marcos, Ele disse: olha,
E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão em outras línguas. Em meu nome pisarão em serpentes e escorpiões. E se beberdes alguma coisa mortífera, não vos... Porque é no nome de Jesus que a igreja vai. É no nome de Jesus Cristo que a igreja marcha. É o nome de Jesus Cristo que é glorificado quando a igreja de Cristo se dispõe a fazer o ID do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos ser conscientes a que o Senhor nos chamou, senão a pregarmos a palavra da reconciliação. Deus confia na igreja. Esses dias eu ouvi um pastor falando que existe uma história que talvez você já conhece, que alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, os anjos chegaram para Jesus. É história, irmãos, é só uma ilustração. Mas essa história conta que os anjos chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, se a igreja falhar na terra, tu tem o plano B? E Jesus disse: não, eu não tenho o plano B. A igreja não vai falhar. Sabe por quê? Nós estamos debaixo de uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja, diga comigo, a igreja não vai falhar. Se nós falharmos, as pedras falarão, mas a igreja não vai falhar. Irmão, eu cheguei a uma certa época do extremismo, até por falta de entendimento, até mesmo compreensão, isso me pesou muito. Eu estava pregando ali no Uruguai, quando eu morava na Barra, a gente ia ali, e eu estava pregando um culto de jovens, e eu disse: irmãos, eu me preocupo com a geração futura, o que vai ser da igreja, que a geração futura isso, a geração futura aquilo. Irmãos, esses dias Deus me mostrou e disse assim: você não fazia isso. Você não fazia isso. Eu disse: é verdade. Eu vi a minha filha indo para a escola com a Bíblia na mão, com o instrumento. Eles se reúnem lá na escola, eles cantam, os coordenadores da escola escutam e pedem indo para eles cantar. A minha geração não fez isso. Eu não fiz isso quando estava na escola. Sabe o que Deus está nos mostrando? Dizendo: Ele é um Deus, irmãos, que nós não podemos compreender. A mente de Cristo não se pode compreender. Quando a gente pensa que Deus vai ser derrotado, a igreja vai ser derrotada, Deus está levantando uma geração que ama a palavra, que adora a palavra, que quer pregar, que quer anunciar, que vai falar de Jesus. Aquilo que eu não consegui fazer, eu sei que vem uma geração cheia do Espírito Santo de Deus, que vai continuar, dar continuidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o inimigo quer ver isso em nós. Quer ver isso em nós. Quer que nós chegamos aqui e começamos a dizer: essa geração é isso, essa geração é aquilo. Deus está levantando uma geração poderosa na terra. Deus está levantando profetas na terra. Deus está levantando ganhadores de alma na terra. Nossos filhos, irmão Maurício, lá está o irmão Maurício, nossos filhos estão, ao invés de estar brincando como nós brincávamos no recreio, jogando futebol como nós jogávamos no recreio, eles estão cantando e adorando ao Senhor Jesus, e o nome do Senhor Jesus está sendo glorificado. Quem vai compreender a mente de Cristo? Quem vai dar, irmãos, conselhos a Cristo? Deus sabe como trabalhar. Agora nos basta nós, como igreja de Cristo, continuar, irmãos, com a palavra do Senhor, pregando, anunciando, falando e deixando que o Espírito Santo de Deus, como disse o pastor Leandro, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, então nós temos, irmãos, esse primeiro tópico: a certeza pela qual o Senhor nos chamou. Deus não nos chamou, nenhum de nós aqui, irmãos, para sermos simplesmente membro de banco, como diziam antigamente, né? Os pastores antigos diziam: ninguém é membro de banco aqui.
Membro de banco é prego, é madeira. E é verdade. Nós somos membro do corpo de Cristo. E Jesus nos chamou, no capítulo 15, 16 de João, Jesus vai dizer assim, ó, não me escolheste vós a mim. Ele disse para os discípulos, mas cabe a nós. Mas eu escolhi a vós, e nomeei para que vades e deis, a fim de que o vosso fruto Nesse mesmo capítulo 15, Jesus vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto é cortada. Mas toda vara que em mim dá fruto é cortada para que dê mais fruto. Deus sabe como trabalhar conosco. Quando Deus olha para você, Deus não vê simplesmente mais um crente, não. Deus vê um ganhador de almas. Deus é um testemunha viva do seu evangelho. Talvez você ainda não saiba o potencial que você tem. Você não sabe como Deus vai te usar. Eu, quando era menino, quando era adolescente, a minha maior luta, meu maior desconforto era entrar na igreja e ficar essa pergunta: Deus, que parte do teu corpo eu sou? Eu queria saber, Deus, qual é a parte do teu corpo que eu sou? Eu quero ser útil. Eu queria saber qual era a parte do corpo, porque toda parte do nosso corpo é importante. A gente não despreza, irmãos, nem a unha do pé. Quem sofre de unha encravada aqui sabe que quando a unha começa a incomodar, dói todo o corpo. O David deu risada ali. Nós não somos desprezados, ninguém é desprezado. Deus olha para cada um de nós e vê você como um vaso importante, um vaso nas suas mãos. Você é um canal de bênção. Então, queridos, nós somos chamados para propagar o evangelho. Segundo, queridos, é importante nós fazermos essa pergunta: a quem devemos evangelizar? A quem devemos evangelizar? Você já pensou nisso? A quem eu devo pregar? A todos. A exemplo de Jesus, a exemplo de Deus, que no João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou todos. Ele não fez acepção de pessoas, até mesmo aqueles que você considera que são teus inimigos ou não fazem parte do teu rol de amizade. A todos devemos evangelizar, a todos devemos pregar. Isso é um direito, irmãos, que nós não podemos tirar de ninguém. Conta-se uma triste história, um triste testemunho de alguém que chegou final de semana e teve um encontro pessoal com Jesus e chegou na sua empresa, chegou no seu trabalho, era dono da empresa e estava feliz porque tinha encontrado com Jesus. E chegou para o seu funcionário e disse: fulano, ontem eu fui a uma igreja e eu conheci a Jesus e eu quero que você conheça Ele também, porque assim como Ele transformou a minha vida, eu estou numa alegria que eu não sei como te expressar. Eu quero que se essa semana você vá comigo na igreja. E aquele funcionário olhou para o patrão e disse assim: o senhor vai me perdoar, meu patrão. Por quê? Porque eu há muito tempo já sou dessa igreja. E o patrão perguntou para ele: por que você deixou muito tempo? Por que você negou esse direito que eu tinha também de ouvir essa palavra? Nós precisamos evangelizar a todos. Diga comigo: a todos. Não, fulano de tal, não, esse aí não merece. Esse não merece. Quem tem que dizer se não merece é Deus, e Deus jamais vai dizer. Ele diz: todo aquele que vier após mim não será, irmãos, lançado fora. Amém, queridos?
Não se pode, irmãos, negar o direito ao pecador de ouvir o amor de Deus. Por mais cruel que ele seja, nós precisamos pregar, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Às vezes alguém miserável, alguém que ninguém dá nada na sociedade, Jesus transforma, torna um vaso novo, e ele se torna um crente fiel e ganhador de almas também. Então nós pregamos, irmão, nós evangelizamos, nós temos essa tarefa de discipular, de fazer a obra missionária, porque nós somos chamados por Deus, nós somos vocacionados por Deus, nós somos escolhidos por Deus, e porque Deus confiou a sua igreja, e deu-nos poder para fazer isso. Segundo, a quem devemos pregar? A todos. A todos. Agora, a terceira pergunta que eu quero, o terceiro tópico que eu quero é uma pergunta a deixar para os irmãos, para a nossa reflexão. Hoje apenas introdução, irmãos. Próxima terça-feira eu creio que nós vamos ouvir mais sobre esse tema, e por certo o Espírito Santo de Deus vai nos inquietar. Capítulo 2 de Joel, versículo 1, o profeta Joel vai dizer assim: tocai a buzina em Sião, perturbe-se os moradores da terra. A palavra tem que ser pregada com um som de trombeta, para que os pecadores, para que a humanidade se perturbe mesmo. Certa vez Acabe disse: já vem aí os perturbadores de Israel, e Elias disse assim: nós não somos perturbadores de Israel, você. A palavra de Deus, irmãos, tem que causar impacto, e por certo o Espírito Santo de Deus vai nos inquietar a sairmos desse culto e pegarmos o nosso celular e ligarmos para o nosso amigo que nós amamos, para o nosso parente que há muito tempo nós não falamos, e ei, eu tenho uma palavra para te dizer: Jesus te ama e tem um propósito com a tua vida. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode fazer nós sair daqui dessa noite, e talvez, se você tem tempo de ir na casa de alguém que você há muito tempo não abraça, ou muito tempo deixou de abraçar, e o Espírito Santo vai fazer você se lembrar, e você vai dizer: eu vim te dar um abraço, me perdoa, porque eu quero entrar no céu. Jesus está voltando, e eu quero entrar no céu com você. Irmãos, o terceiro tópico é baseado no texto que fizemos leitura, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então a minha pergunta aos irmãos, para que você reflita comigo: que tempo nos resta? Que tempo nos resta para cumprir a missão que Jesus nos determinou, que Jesus nos confiou? Que tempo ainda nos resta? Pense nisso. O que você acha? Quanto tempo nós temos ainda? Primeiramente, nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus pode vir hoje. Então, se nós não falarmos de Jesus hoje, nós perdemos tempo. O dia e a hora nós não sabemos. Jesus pode vir agora. Jesus pode vir amanhã. Jesus pode vir daqui a um ano. Mas nós precisamos entender que nós estamos debaixo dessa promessa. E nós não podemos negligenciarmos a ordem do Senhor. Pregue a minha palavra. Porque o tempo não está nas nossas mãos, o tempo está nas mãos de Deus. Então a palavra de Deus vai nos falar sobre tempo. Paulo vai escrever uma das suas cartas, ele vai dizer assim: olha, eu não quero que vocês sejam como os demais.
Eu não quero que vocês sejam como os nécios. Ele disse: vocês precisam remir o tempo, porquanto os dias são maus. O salmista Davi vai dizer assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábio. O sábio Salomão vai dizer que aquele que olha para o tempo, clima, esse nunca vai semear. Sabe por quê? Porque o crente, entendendo, irmãos, que o tempo se aproxima da volta de Jesus, o crente deve se apressar em anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem um certo pastor muito conhecido, muito famoso. Ele disse assim: você quer apressar a volta de Jesus? Pregue, evangelize, ganhe almas para Jesus. Nós fazendo isso, nós vamos apressar a volta de Jesus. Mas a pergunta é: que tempo nos resta? Se nós podemos sair hoje daqui, e Jesus pode voltar ainda hoje. E como disse o pastor com muita propriedade nessa noite, quantas almas por segundo tem descido ao abismo, tem descido à tumba fria, sem esperança, sem salvação. Aí nos resta cantarmos o hino 16 da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Posso, tendo as mãos vazias. Que tempo você acha que tem ainda para falar de Jesus para o teu irmão? Que tempo você acha que tem ainda para falar para o teu pai, para o teu vizinho, para o teu amigo? Que tempo nós temos? Nós não sabemos, irmão Fernando, porque nós não sabemos o dia que Ele virá. Mas nós temos a certeza que Ele voltará. É por isso que em tempo e fora de tempo nós precisamos achar um meio de fazer a obra do Senhor. É por essa razão que em tempo, fora de tempo, nós devemos nos preocupar, como Deus tem colocado um sentimento no coração de nossos líderes, de evangelizarmos, de fazermos discípulos. Porque, irmãos, nós não vamos ganhar o mundo inteiro, não, mas nós temos condições de ganharmos almas para o reino dos céus. E está na nossa responsabilidade. Não adianta nós queremos fugirmos dessa responsabilidade, porque Deus escolheu você, você. Não é fulano, não é ciclano, é você. Diante de Deus nós não vamos dar desculpa. Eu não preguei porque eu não tive oportunidade. E não se prega só no púlpito, querido. Se prega onde nós vamos, nós podemos pregar o nome do Senhor Jesus. No mercado nós podemos pregar o nome de Jesus. No nosso veículo nós podemos pregar o nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa nos despertarmos, irmãos, para essa realidade. Porque enquanto temos tempo, enquanto o dia se chama hoje e nós estamos aqui, nós temos oportunidade de não perdermos mais tempo e fazermos a vontade do Senhor. Amém? Às vezes a gente perde tanto tempo, né, irmãos? Até nas nossas redes sociais, não sou contra. Mas às vezes a gente coloca foto da nossa janta, foto do nosso café, foto da nossa roupa bonita que estamos indo para a igreja, foto disso, foto daquilo.
Comece a colocar nas tuas redes sociais: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo tem um plano com a tua vida. Às vezes nós perdemos tempo procurando externar nossas razões, nossas conclusões, nossas verdades. E Deus quer que nós abramos nossos lábios e falamos do seu amor aos perdidos. Que o Espírito Santo de Deus possa despertar a igreja. Que o Espírito Santo de Deus possa compungir o nosso coração. E nós possamos ter a sensibilidade de ouvir o gemido das almas, clamando por socorro. O pastor disse que é para nós fazer o convite. Nós vamos convidar você a passar aqui na frente. Fique de pé, por vontade. Olha, tem um hino que diz assim, irmãos: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Lá no campo os ceifeiros terminaram seu labor, toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor, o Rei. Antes que esse dia chegue, antes que os trabalhos se cessem, Deus quer usar a sua vida para ser um ganhador de almas. Você se dispõe a isso? Passa aqui na frente. Deus quer te regimentar nessa noite a essa obra tão especial. Nós precisamos ser revestidos da presença de Deus. Nós precisamos de armas espirituais e Deus quer te regimentar nessa noite. Deus quer levantar um exército, pastor Leandro, que pregue a palavra, que vença o medo, que vença a timidez, que rompe o silêncio, que arranque a mordaça que o inimigo quer colocar nos nossos lábios e comece a proclamar o ano aceitável de salvação. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Quem se dispõe? Quem se dispõe a ir à peleja? Quem se dispõe a entrar nessa batalha? Quem se dispõe a entrar nessa batalha com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Coloca a sua mão no seu coração nessa noite e começa a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Começa a sentir a virtude do Espírito Santo de Deus nessa noite. Comece a sentir o calor do Espírito Santo de Deus aquecendo o teu coração. Comece os teus ouvidos sendo abertos, sentir os teus ouvidos sendo abertos a ouvir a urgência do chamado de Deus.
para que você proclame o ano aceitável de salvação aos perdidos. Comece a receber a presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Eu sei que tu tem homens e mulheres chamados, escolhidos para esse propósito, que vão desembainhar a sua espada, que vão proclamar a tua palavra, que não se intimidarão, Senhor, com o adversário das nossas almas, mas no teu nome, Senhor, nós venceremos. No teu nome, Senhor, nós marcharemos. No teu nome nós arrancaremos as almas da mão do nosso adversário. No teu nome, Jesus, no teu nome. A igreja se levanta nessa noite no teu nome. A igreja marcha no teu nome. A igreja se posiciona no teu nome. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus te capacitar nessa noite. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus.